Cantamos hoje que Jesus nos tocou, não é mesmo? Quem já experimentou o toque de Jesus na sua vida, levanta a mão bem alto. Aleluia. Como é maravilhoso o toque de Jesus, não é? Eu, certa vez, estava com o joelho com os ligamentos cruzados anteriores completamente rompidos. Há 2 anos não jogava futebol e me meti a jogar bola de novo, aí que ficou completamente inchado o joelho e eu me arrastava, eu não conseguia andar direito. Um pastor metodista livre chamado Manuel Sanches impôs suas mãos sobre o meu joelho, orou e disse: agora levanta e anda. E eu levantei, saltei, pulei, corri. Mas o cello funciona bem, né? Para cantar funciona bem. Mais importante que este toque foi o dia que eu senti o toque de Jesus na minha alma, me perdoando os pecados, me convertendo, mudando a minha vida, mudando o rumo da minha existência, me dando aquela alegria, aquela paz que excede a todo entendimento humano, uma alegria que o mundo não pode tirar, nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nenhuma dor pode tirar. Essa é a coisa melhor que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3. Pode permanecer sentado. Eu vou começar fazendo duas perguntas para vocês. Posso fazer 2 perguntas? Posso ou não posso? Para você não ficar constrangido em responder, todo mundo vai fechar os olhos. Já achou a passagem bíblica? Se já encontrou, então vamos fazer o seguinte: feche os seus olhos, que eu quero que você responda sem nenhum constrangimento. É proibido estar de olhos abertos, só eu posso olhar. Então eu também não quero olhar. É entre você e Deus. Todo mundo está de olho fechado? Quem está de olho fechado, diga amém. Amém. Quem está de olho aberto, diga aleluia. Então feche os olhos. As crianças estão com olhos fechados? Todo mundo de olho fechado agora. Primeira pergunta, posso fazer? De olhos fechados, responda. Se você já experimentou o novo nascimento, se você tem a salvação em Cristo, se você é um cristão, levanta a sua mão bem alta, de olhos fechados. Olha, eu estava de olho aberto. Muita gente. Mas a segunda pergunta é que é mais constrangedora. Eu vou fazer agora a segunda pergunta. Quem de vocês já recebeu um chamado claro de Jesus Cristo para o ministério? Levanta a mão bem alto. Agora pode abrir os olhos. Quem respondeu sim à primeira pergunta, teria por obrigação responder sim à segunda pergunta também. Porque não existe cristão neste mundo verdadeiro que não tenha o chamado para o ministério. Eu vou provar isso para vocês. O ministério não é algo destinado único e tão somente aos pastores, único e tão somente aos professores da escola dominical, aos evangelistas. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz com todas as letras que Deus designou uns na igreja para apóstolos, outros para profetas,
outros para pastores, mestres, e tudo isso com um objetivo muito claro e definido, que estes trabalhem duro para o aperfeiçoamento dos santos, de toda a congregação dos santos, para que toda a igreja, cada crente, possa desempenhar bem o seu ministério. O ministério é o ministério da igreja, é o ministério do povo de Deus. E o Espírito Santo também é derramado sobre cada cristão, derramando dons, talentos, capacitando. E cada um de nós temos dons distintos, mas não é porque nós não temos o dom de sermos apóstolos, pastores, mestres, que nós não temos ministério, porque para cada um de nós há um chamado específico, há um lugar no corpo de Cristo, há um ministério. E você já foi chamado, você já ouviu o chamado de Deus para a sua vida? Se não ouviu ainda claramente, pode ser porque você esteja precisando sintonizar-se melhor com Deus, assim como Samuel. Por isso pedi que você abrisse a Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, porque ali temos o chamado de Deus para Samuel. E Samuel foi chamado, foi acordado por Deus na madrugada, e Samuel ouviu a voz de Deus, que dizia: Samuel. Ele acordou, ouviu a voz, mas o problema foi que ele não discerniu que aquela era a voz de Deus. Ele foi até Eli, ele pensou: Eli, o sacerdote, em cuja casa estou, foi ele que me chamou. Acordou ele: Eli, por acaso você me chamou? E ele disse: não, pode voltar para dormir. Ele voltou para dormir, segunda vez, a mesma voz: Samuel. Ele volta pensando que é Eli que o chama, e pergunta: Eli, você me chamou? E ele disse: não te chamei, volta a dormir. E ele voltou a dormir, e pela terceira vez a mesma voz foi ouvida, e ele ouviu a voz que dizia: Samuel. E quando ele vai a terceira, olha que coragem dele, foi acordar o Eli terceira vez, e diz: Eli, por acaso agora você me chamou? Não, eu não te chamei, mas sabe, eu já entendi, uma coisa ficou muito clara para mim. É Deus que está te chamando. E da próxima vez que você ouvir esse mesmo chamado, você responda da seguinte maneira: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Podemos repetir essa frase? Fala, Senhor, que o teu servo escuta, que o teu servo ouve. E aconteceu mais uma vez, e ele respondeu assim, e Deus passou a falar com ele, porque até então ele não conhecia a voz de Deus. Até então Deus nunca tinha se revelado a ele dessa maneira tão profunda e tão íntima. 3 lições rápidas que aprendemos com essa passagem. Primeira, que Deus, quando nos chama pelo nome. O chamado é algo pessoal. Deus não chama a gente a passeada. Deus não chama a gente assim como se estivéssemos todos reunidos aqui e vamos receber um chamado geral de Deus. Não, porque quando Deus chama a mim, chama você, Ele chama pelo nome. Ele chamou Saulo pelo nome, Ele chamou Simão pelo nome, Ele chamou Samuel pelo nome. Ele te conhece. Chamou Zaqueu pelo nome. Quando Ele chama, o chamado é pessoal, o chamado é individual, o chamado é para você, não é para o teu vizinho, não é para a tua mãe, pode ser também, certamente é para todos, mas quando recebemos o chamado, é algo muito particular, é algo muito íntimo. E uma criança como você pode ouvir a voz de Deus, pode receber o chamado de Deus. Você que olhou para trás, porque ele era criança e Deus falou com ele, e Deus se revelou a ele. Primeira coisa, o chamado pelo nome é pessoal, mas muitas vezes a gente não discerne. É outra lição que temos aqui, a gente não discerne. Deus está falando, mas a gente desconhece a voz de Deus.
Deus está falando, mas nós ignoramos a voz de Deus. Deus está falando, mas nós estamos indiferentes. E aí vem a outra lição, que é que nós precisamos, sabe do quê? Nós precisamos muitas vezes de um Eli, de um sacerdote, de um homem de Deus, que conheça a voz de Deus e que possa dizer para nós, que possa discernir, que possa esclarecer e que possa deixar tudo em pratos limpos. É Deus quem fala com você. Deus pode usar servos e servas dele para nos ajudar a entrarmos em sintonia com a voz divina. E tem mais uma lição ainda, né? Eu falei 3, mas podemos colocar 4 aí. A lição é que Deus chama, e quando Deus chama, Ele espera uma resposta obediente. Deus chama pessoas que respondam com obediência. Ai daquele que ignora, e pior ainda daquele que faz pouco caso do chamado de Deus. A resposta que o céu espera é: fala, Senhor, que o teu servo está pronto a obedecer. Porque quando Deus fala, a resposta humana deve ser obediência. Não tem outra resposta adequada, é obediência. O chamado é um chamado para servir. O chamado não é um chamado para o sucesso, não é um chamado para a fama, não é um chamado para a primazia, é um chamado para servir. Fala, Senhor, o Senhor está chamando, o teu servo ouve, escuta e obedece. E o próprio Senhor Jesus nos ensina e nos dá o exemplo. Abra agora a Bíblia em João capítulo 13. Quando abrimos a Bíblia em João capítulo 13, temos uma passagem muito conhecida, muito ilustrativa, muito ensino temos aqui. E rapidamente quero colocar para vocês o seguinte: aqui temos a ceia do Senhor, a última semana de Jesus, a última refeição dele. E nessa última semana ele já entra em Jerusalém, no domingo, no primeiro dia da semana. E quando ele entra em Jerusalém, preste atenção, ele é aclamado rei, ele é recebido como rei. Hosana, bendito rei que vem em nome do Senhor. É o rei que chegou. Agora, a sua última refeição com os discípulos, que é a sua Páscoa, que ele transformará na Páscoa do Senhor, na Páscoa cristã. Diz o texto a partir do versículo 2: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, do poder do Senhor Jesus. Sabendo disso, olha que interessante este texto, sabedor de que todas as coisas, absolutamente todas, estavam debaixo dos seus pés, a atitude consequente, a atitude que se segue, qual não é para a surpresa de todos os discípulos? Jesus pega uma toalha, faz dela como que um avental de cedro, aproxima-se dos discípulos e passa a lavar os pés de todos os discípulos. Aquele era um lugar muito humilde, aquele lugar em que eles estavam reunidos, não havia ali um servo que estivesse à disposição para lavar os pés dos convidados. Jesus, ciente disso, e ciente da necessidade que os discípulos tinham de terem os seus pés lavados, ele, sabedor da sua posição, sabedor da sua condição, sabedor de onde ele veio, dos altos céus, o Senhor sobre todo o universo, toma a postura mais serviçal, mais humilde possível e passa a lavar os pés dos discípulos. Então, sabendo que todas as coisas estavam debaixo dos seus pés, começou a lavar os pés. A sua posição tão elevada não o impedia de lavar os pés, não o impedia. Que coisa maravilhosa, que lição nós temos aqui, meus irmãos.
Wesley, fundador do metodismo, ele disse o seguinte, eu vou resumir o que ele disse, a ideia, eu vou passar para vocês agora. Ele falou assim: Deus é invisível, não é? Mas Ele deixou aqui na terra sua igreja, o corpo, onde Deus se materializa. Deus torna-se visível para esse mundo através do corpo de Jesus, através do próprio Cristo do corpo. Diz Wesley que é nosso dever tornar Deus visível para as pessoas através de atos singelos de amor no cotidiano. Sabe o que disse Jesus para os discípulos em Marcos capítulo 10, versículo 43? Os discípulos queriam, ainda com a visão do mundo, visão distorcida que prevalece na nossa sociedade, onde as pessoas buscam o primeiro lugar, e buscam a primazia, e buscam o sucesso. Eles disputavam pelo primeiro lugar no reino de Deus, e Jesus disse: vocês estão totalmente equivocados. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E ele, com todas as letras, Jesus ensina: a grandeza está em servir. O maior é o que serve. O maior é o que serve. E é por isso que Martin Luther King afirmou certa vez: todos nós podemos ser grandes. Todos nós podemos ser grandes, porque todos nós podemos servir. Você pode ser grande porque você pode servir. Esse é o caminho para a grandeza, segundo o reino de Deus. Maior é o que serve. A Madre Teresa de Calcutá disse que nós não temos que fazer grandes coisas. Nós não precisamos fazer grandes coisas. O que nós temos que fazer são pequenas coisas com grande amor. Para pensar nisso, na nossa mania de grandeza. Olha para Jesus, e Jesus vai dizer, depois de ter lavado os pés dos discípulos: vocês estão entendendo o que eu fiz? Eu não sou Senhor e Mestre, e vocês fazem bem em me chamar de Senhor e Mestre, porque eu sou. Mas eu dei para vocês o exemplo. E ele vai dizer: aqueles que escutam a palavra de Deus são bem-aventurados. Amém? Amém. Não é bem isso que ele diz, não. Não é? Você está acompanhando o texto? Eu estou lá no texto bíblico. Tem gente que já se perdeu, né? Eu estou lá em João 13. O que ele diz no versículo 17? Se vocês escutam a palavra de Deus, vocês são bem-aventurados se as praticarem. Bem-aventurado não é o que ouve, bem-aventurado é o que pratica, é o que obedece. Eu estou dando exemplo, siga esse exemplo. Bem-aventurado que seguir o exemplo de Jesus. Você é cristão? Siga o exemplo de Cristo. Eu quero terminar essa mensagem, já estou na conclusão, hein? Então não vai embora não. Mais um minutinho mais só. Quero dar um testemunho pessoal do meu ministério. Quando eu olho para o meu ministério, tem muitas coisas maravilhosas que aconteceram ao longo do decorrer dos tempos. Mas houve uma fase que eu diria uma fase muito especial na minha vida. Eu estava recém-ordenado pastor. Era o meu primeiro ano como pastor de tempo integral. Servia numa igreja lá em Santo André. E o pastor ficou com ciúmes de mim. Eu era muito jovem, mas ele começou a implicar comigo. De tal forma que ele ficou comigo, que ele chegou ao ponto de me proibir de pregar. Depois me proibiu de dar aula. Depois me proibiu de dar ceia. E depois disse com todas as letras para mim: você só pode e só tem permissão nesta igreja de fazer visitas. E foi a única coisa que me restou, fazer visitas. Era um pastor recém-ordenado, proibido de pregar, proibido de ensinar, proibido de dar ceia. Mas ele me deixou fazer visitas, gente. Está entendendo? Eu comecei a fazer visitas. E eu agora tinha muito tempo para isso. Eu me consagrei a fazer visitas.
E quando a gente faz visita, a gente está servido. Às vezes a gente é servido. Eu estou até meio gordinho, porque esse negócio de visita é um perigo. Mas a gente fazia visita em hospital também, né? Na casa dos irmãos, mas em hospital. E certa vez eu fui convidado a fazer a visita num hospital para uma moça, uma jovem de 15 anos de idade, 15 para 16. E a notícia era a seguinte: olha, você vai encontrar ela, e eu de fato a encontrei nesse estado. Ela havia saltado do 5º andar de um prédio, com 15 anos de idade, quis dar fim à sua vida, cabo da sua vida. Por quê? Porque estava grávida e o namorado não quis assumir a criança. Puxou o carro, deixou ela sozinha. Ela entrou em parafuso, saltou do 5º andar, quebrou as 2 pernas, quebrou os 2 braços. E quando eu cheguei no quarto, o que eu vi foi uma cena de uma pessoa na cama, com os braços assim suspensos, engessados, e as pernas suspensas, engessadas também. E a cara dela não era de muitos amigos. Ela me olhava com ódio. Ela estava com muita raiva que o seu plano de morrer, de suicídio, havia fracassado. E mais raiva ainda de estar totalmente imobilizada, não podendo saltar da janela daquele hospital. Eu ministrei a palavra, eu tentei conversar com ela, eu orei por ela, mas a cara dela não melhorou. Mas eu fiquei muito preocupado com ela. Continuamos orando. Passado alguns dias, sabedor de que ela já havia ido para casa, me deram o endereço e ela morava numa favela. Eu fui com o endereço, cheguei lá na favela para procurar a mulher e perguntava: ei, por acaso vocês... porque o endereço não batia e ninguém sabia onde essa mulher morava. Eu comecei a perguntar: por acaso vocês não sabem onde mora? Onde não entrou aqui uma mulher assim, uma jovem assim, com os braços todos engessados? Provavelmente alguém deve ter visto pernas e braços assim subindo, sendo carregada para algum daquelas casas na favela. Perguntei então, e uma pessoa disse assim: eu não sei, mas eu estou vendo que você está com uma Bíblia e eu estou precisando de socorro. Você poderia entrar na minha casa para orar? Aí eu parei, entrei na casa e comecei a fazer uma oração. Chegou tanta criança, e de repente a gente ensinou um corinho. Estava acompanhado com mais uma pessoa. Ensinamos um corinho para aquelas crianças. Ouvimos o caso e oramos e abençoamos. Eu saí, subi mais acima, perguntando, ninguém. E mais uma casa disse: por favor, você que é homem de Deus, entre aqui e ore por nós, que nós estamos precisando de socorro. Oramos. Mais adiante, lá para cima, mais uma casa precisando de ajuda, e nós oramos. Eu desci sem encontrar casa. Mas na descida, quando passei de volta à primeira casa, na frente da primeira casa, as crianças estavam do lado de fora cantando o corinho que a gente tinha ensinado. Já fazia mais de 40 minutos que a gente tinha ensinado, quando eles estavam cantando do lado de fora. Achei isso lindo. Aí alguém apareceu e disse: a casa é lá, eu sei quem vocês estão procurando. E fui visitá-la. E quando entrei, ela já tinha uma outra atitude. Apesar dela não ter esboçado nenhuma simpatia por aquilo que eu tinha dito, a palavra tinha ficado no seu coração, e ela me recebeu com alegria desta vez. Eu pude falar de Jesus, ela aceitou a Cristo, e não tinha mais desejo de morrer, tinha desejo de viver, e de viver para Deus, e de cuidar do seu filho. Eu digo para vocês, talvez esse tenha sido um dos momentos mais lindos do meu ministério. E foi uma coisa simples, de alguém que estava proibido de pregar, proibido de cantar lá na frente, dirigir louvor também estava proibido, que eu dirigia. Eu fazia umas coisas que não estava no meu perfil. Eu fazia, estava proibido de dar aula, só podia fazer visita. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando estava na prisão, e ele louvava a Deus, porque um servo de Deus nunca está verdadeiramente prisioneiro. A palavra de Deus em nós, ela não está amarrada. E quando ele estava na prisão, aí cadeias se romperam, carcereiro se convertia. Talvez a coisa mais linda que eu lembro do apóstolo Paulo, de tantos feitos, foi esse dia da conversão do carcereiro, de toda a sua família, quando ele estava na prisão. Ah, gente, quando a gente tem um chamado de Deus, esse é um chamado para servir, e servir com humildade.
fazer as tarefas mais simples com amor e dedicação para Deus, porque Deus tudo sabe e conhece. Deus está chamando, Deus está falando com você esta noite. Coloquemos em pé e oremos. Deseja você responder como Samuel? Fala, Senhor, teu servo ouve. Quem deseja reafirmar o seu chamado, reafirmar a sua obediência, o seu propósito de ser um cristão, não da boca para fora, não de carteirinha, mas um cristão de corpo e alma. Levanta sua mão bem alto, reafirma, renova, afirma pela primeira vez, faz o pacto com Deus, e de mãos levantadas, em uma só voz, digamos como disse Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Repitamos: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém e amém. Pode assentar.